mais um Câmara em Destaque, falando hoje com o vereador Marcos Xavier, que vem nos falar um pouco sobre os acontecimentos dos últimos dias. Seja muito bem-vindo, vereador. Eu que agradeço o convite, né? Um abraço a todos que estão em suas casas agora nos assistindo. Que Deus nos abençoe. Vereador, o senhor esteve fazendo algumas fiscalizações pela cidade e uma dessas fiscalizações que o senhor estava fazendo, o senhor se deparou com uma manifestação feita por um grupo em praça pública e o senhor solicitou esse espaço para falar um pouco sobre o acontecido. O que é que o senhor pode esclarecer para todos nós? Olha, eu estava aqui no sábado pela manhã, aqui no centro da cidade. Eu vim fazer umas compras e também fazer um trabalho. E aí, por incrível que pareça, eu me deparei com uma cena que para mim foi no mínimo curiosa. Me chamou a atenção aqui no Cristo. E quando eu vi aquela movimentação, eu fiquei observando. Quando eu fui dando a volta, né, na praça, eu fui percebendo que ela era maior do que a minha curiosidade. E aí ela me causou indignação. Por quê? Porque todo movimento, né, é democrático, desde que eles respeitem todos os espaços e principalmente a própria lei. Então, se eu faço um movimento e eu transgrido a lei, ele deixa de ser democrático. O meu movimento ele deixa de ser legítimo. E o que é que eles transgrediram? Primeiro, nós temos que lembrar que sábado foi o primeiro dia do decreto, né, que não é apenas municipal, ele também é regional. Então, esse decreto ele dizia que as pessoas não podiam mais fazer aglomerações. O comércio estava fechando, uma parte dele. O prefeito, ele ainda foi flexível, permitindo que alguns estabelecimentos pudessem funcionar apenas na porta, com um balcão na porta, para que as pessoas não tivessem nenhum prejuízo financeiro durante esses 16 dias de decreto, mas que evitasse aglomeração. E, por incrível que pareça, naquele sábado estava marcado em todo o Brasil um movimento contra Bolsonaro. E aí é onde entra aqui a minha primeira indignação, a polarização política. Polarização política ela não é bom para ninguém. Por quê? Porque a polarização política nós vamos ter os dois polos. Aqui o de Bolsonaro, aqui o de Lula aqui, e aí eles não se encontram, eles não dialogam, e aí a população é quem paga o preço. O que nós estamos vivendo hoje, muito vai justamente dessa maldita polarização. A ponto de que eu, que declarei o meu voto, como todo mundo sabe que assiste a TV Câmara, eu que declarei que nenhum dos dois candidatos, nem o do PT e nem Bolsonaro me representava, e eu votei em branco pela primeira vez na minha história, o que é lastimável para mim, aí de repente eu não posso ficar aqui no meio. Eu não posso criticar ou parabenizar Bolsonaro, eu não posso criticar ou parabenizar Lula. Eu tenho que tomar um partido? Eu tenho que ter um lado? Não, a gente não tem que ter lado não, a gente tem que ver quem é aquele que melhor nos representa, quem é aquele que vai fazer algo de concreto, de real e de bom para a população. E aí, independente dessa polarização, então de repente nós temos aí, num domingo atrasado, Bolsonaro chama aí milhares de motoqueiros e aí fazem aquele movimento e aí o lado de Lula criticou o rapaz. Ah, Bolsonaro é um assassino, é um genocida, e aí tá fazendo aglomeração e vai espalhar o vírus. Aí uma semana depois, aí você vai fazer a mesma coisa que o outro. Então você é tão assassino quanto o outro. E aí eu repudio os dois atos, eu repudio os dois movimentos. Só que o que eu não imaginava é que Coas Novas entraria no rol também. E aí o que é que eu vejo? Começa a chegar um grupo de mulheres, né? E a mulher ela tem que se manifestar. A mulher, o homem, a criança, o idoso, todos. Porque nós vivemos em uma democracia. Quem não faz parte da política, quem não age politicamente, quem não se interessa por política e não cobra seus direitos, mas também cumpre os seus deveres, está fora da realidade. Então
é de suma importância. E eu, enquanto professor, eu justamente eu influencio, eu estimulo a todos os meus alunos a participarem da política. Agora, com responsabilidade. Eu não posso aceitar, então, o que eu vi sábado. Porque como o padre mesmo falou, e como eu sempre defendi, e eu fui do sindicato mais de 20 anos, quantas greves nós não fizemos, e nós pegávamos aqui o cartaz aqui, colocávamos aqui uma faixa e colocávamos na mão. A gente não saía pregando em prédios públicos, em monumentos. Não, isso é vandalismo. Isso é vandalismo. Ah, mas a gente deixou tudo bonitinho, está lá tudo limpinho. Não está. E o seu direito termina onde começa o meu. E aí o que é que eu vi? Uma falta de respeito. Primeiro, um decreto municipal. Segundo, a um patrimônio público, e que talvez não seja nem público, porque nunca foi tombado. Então ele pertence à igreja, é privado, é particular. E, terceiro, a religiosidade. Eu sou católico. Se aquilo também fosse na frente de uma igreja evangélica, eu seria contra do mesmo jeito. Porque nós somos cristãos. E jamais eu vou aceitar que alguém, por questões políticas, vá interferir ou vá transgredir, ou faltar com respeito à questão religiosa. Então aquilo ali doeu na minha alma. Ali eu senti a dor da minha finada mãe, Dona Lindalva, porque jamais ela iria aceitar uma situação como aquela. Dos meus avós, dos meus pais, dos meus tios, da minha família, de toda a família curragenovense e seridoense. Porque onde elas resolveram fazer a movimentação, elas poderiam fazer colocando faixas ali no chão ou nas mãos. Eu não estaria nem aí. Eu não me preocuparia. Eu só iria questionar se aquilo ali, do que estaria adiantando ou valendo. Porque você está estimulando a aglomeração. Mas Marquinhos, só tinham 6 pessoas. Porque eu cheguei. E se demorasse? Podia ter 40. E 6 pessoas não é aglomeração, não? Se lá em Dona Maria, onde vende cachorro quente, se não pode ficar 2 pessoas, por que 6 serão permitidas? Então lá na venda de Dona Maria não pode ficar 2 pessoas. As 6 podem. Se a matemática não mudou, 6 é maior do que 2. É aglomeração. Aglomeração não significa que seja 1.000 ou 2.000 ou 1 milhão de pessoas. Se você reuniu mais do que 2 pessoas, já é aglomeração. Isso é fato. Não é verdade? E aí, além da questão de estimular a transgressão de um decreto, que é lei, você está profanando um local religioso. Para quem não sabe, o nosso Cristo, ele é um altar. Ele foi construído para homenagear o maior benfeitor que essa cidade já teve, que é o nosso Monsenhor Paulo Herôncio. Aquele material é caríssimo. Ele veio da Europa nos anos 30. Todas as cidades do Brasil sonham em ter um monumento igual ao nosso. A Igreja Católica tem uma festa, a festa de Cristo Rei, na qual nós celebramos, enquanto católicos, nós celebramos justamente o nosso Cristo, o nosso Senhor Jesus, e é lá o local onde são feitas, não é, as nossas missas. Então, vejamos a importância, a simbologia que tem para toda a religião católica, para todos os católicos, aquele monumento. E aí a pergunta, por que fazer lá? Por que não foram, então, para frente da prefeitura? Quer dizer que no Cristo pode, na prefeitura não podia? Por que não vieram aqui para o prédio da Câmara? Por que não fizeram em suas casas? Por que na casa de cada um não colocou lá um cartaz? Fora Bolsonaro, né, o que quisesse escrever. Porque cada um tem o direito de fazer o que quer, desde que não transgridam as leis. Por que não colocaram nas redes sociais? Por que apenas não seguravam os cartazes? Por que tinham que pregar num monumento religioso? Então a minha indignação é justamente essa. Lógico,
como sempre, como sempre, quando se faz algo errado, aí você tenta justificar o erro. E aí tentaram justificar o erro, não é, com outros erros. Por exemplo, foram para as redes sociais denegrir a minha imagem. Já estou acostumado, né? Ah, é porque eu sou uma pessoa ruim? Não, a população de Coalho Novo me conhece. Apenas porque eu não defendo esse tipo de coisa. Então, todo aquele cidadão que for contra, ele vai ter sua imagem denegrida. Foi assim nesses últimos 4 anos e vai ser assim nos próximos 4 anos. Infelizmente, a polarização política. Mas pior do que isso, foi ter agredido as pessoas que acreditam em mim, as pessoas que foram me defender, inclusive aquelas que votaram em mim. Chamar de ridículo o cidadão que votou em mim? Por que ridículo? Por que chamar de machista? Por que insinuar que eu sou a pior espécie de homem do mundo? Eu fico olhando assim, quando eu cheguei em casa assim, a revolta da minha filha que tem 20 anos. Ela é uma feminista. Minha filha é feminista na essência pura da palavra, Isabela. E eu fiquei olhando assim a revolta dela. E eu tive que acalmar ela. Eu disse, minha filha, tenha calma. Isso é apenas politicagem. E de pessoas que, infelizmente, cometeram um erro e não têm a sensibilidade, nem a maturidade, e muito menos. Vou usar aqui uma palavra aqui diferente. A generosidade. De ver e aceitar de que estão erradas e pedir perdão. Porque o que o momento pede, o padre Cláudio, ele foi sucinto, claro e objetivo no que o momento pede. União. Aqui não é o momento aqui da gente estar aqui procurando culpado. Aqui não é o momento aqui de nós estarmos aqui estimulando a aglomeração, a transgressão das leis. O momento é de nós estarmos todos juntos, de mãos dadas, à distância, né, logicamente, procurando soluções para que mais famílias não venham a ter que enterrar um ente. Como foi o caso que aconteceu comigo no próprio sábado. Pouco tempo depois daquela movimentação, eu recebo então a notícia de que meu tio, Zé Nilton Xavier, que foi vereador também aqui nesta casa, ele tinha falecido. E aí? É isso o que a gente tem que fazer? Será que as famílias coalhanovenses que ligaram para mim, que mandaram suas mensagens, que foram para as redes sociais, né, apoiar o que eu fiz, será que elas estão erradas? Será que o padre está errado? Será que então que democracia agora é isso? Eu fazer o que eu quero, onde eu quero, do jeito que eu quero? Ou será que a democracia ela não é baseada em direitos e deveres? Então a gente não pode aqui usar uma palavra, usar um artifício simplesmente para justificar tudo que eu faço. Então imagine aqui, você aqui agora, se eu chegar aqui hoje na sessão e chegar aqui, pegar aqui a lei orgânica, pegar aqui o regimento, rasgar, tocar fogo aqui, porque a democracia me permite fazer isso? Ou será que eu vou estar transgredindo uma lei? Eu posso questionar se o regimento está sendo cumprido. Eu posso questionar se a lei orgânica está sendo cumprida. Mas eu posso rasgar ela? Eu posso aqui estimular as pessoas aqui rasgando uma lei? Então eu estaria sendo totalmente errado, eu estaria sendo totalmente um mau caráter e um mau exemplo se assim o fizesse. Então, a minha indignação, ela foi muito mais pela questão religiosa do que pelo momento, inicialmente. E quando eu comecei a perceber as coisas, aí foi que a minha indignação aumentou, porque eu lembrei que nós estávamos também num momento que a gente não precisava ter aquilo. Então nós vimos aí movimentos contra Bolsonaro em frente da igreja com mulheres nuas.
A imprensa do Brasil toda está mostrando, isso não é fake. O que a gente via lá fora, jamais a gente pensou em ver aqui. Então eu não vou aceitar, enquanto vida eu tiver e força eu tiver, eu não vou aceitar que ninguém, seja homem, seja mulher, seja menino, seja velho, que ninguém vá macular qualquer monumento religioso, seja católico, seja evangélico, seja de umbanda, seja de qual religião for. Porque eu fui criado em preceitos e numa moral e em costumes. E é sobre eles que eu consegui educar os meus filhos. E continuo a educar os meus filhos. E vai ser até assim, até o fim da vida, que eu vou fazer jus ao nome da família Xavier, de defender todos os nossos direitos, todos os nossos costumes. E religiosidade, ninguém pode interferir ou mexer. Quer fazer protesto? Pode fazer onde você quiser. Pode fazer da forma que quiser, desde que esteja dentro das leis e, principalmente, aquela palavrinha mais importante do mundo, respeitando o outro. Porque você pode ser de qual religião for, e a gente vai conviver a vida toda numa boa. Você me respeita e eu lhe respeito. E é baseado nessa relação mútua de respeito é que a gente vai conviver tranquilamente. Então imagine aí as centenas de pessoas que ficaram indignadas com aquilo ali. Imagine aquelas pessoas mais idosas que presenciaram muito da história de Monsenhor Paulo Herôncio. Eu imagino, por exemplo, hoje um grande benfeitor que tem Monsenhor Paulo Herôncio como um guia na sua vida, que é o empresário Sérgio Dantas. Eu fico imaginando como é que o empresário Sérgio Dantas, que reformou, não é, que reconstruiu a Praça Monsenhor Paulo Herôncio, que está lutando aqui para dar mais visibilidade a todas as obras, a toda a história de Monsenhor Paulo Herôncio, como é que ele deve estar nesse momento, no momento em que ele viu ali fazendo um ato daquilo. Eu fico imaginando aquela senhorinha que nesse momento de pandemia, ela fica mais próxima de Deus, ela se apega muito mais a Deus e pede muito mais pela vida dos familiares e das pessoas do que pela própria vida dela. E ela que tem ali no Cristo um ícone religioso, um altar, né, de oração para o nosso Deus, e de repente ela viu aquilo. Você não imagina os depoimentos que eu escutei pessoalmente, por telefone, por mensagem, por vídeo, por mensagem de áudios. Então você não tem noção do quanto as pessoas ficaram indignadas e apoiaram o movimento. E é por isso que eu digo, quer fazer um movimento? Faça. Mas antes de fazer, planeje e veja onde você vai fazer. Jamais eu vou aceitar, e a Sociedade Guaisnovense vai nos apoiar porque não vai aceitar em fazer aquilo, seja no Cristo Rei, seja numa igreja católica, evangélica ou em outro local religioso. Porque protestar é um direito. Como eu vou relembrar aqui, em 2014, na época da Copa, todo mundo contra a Copa, todo mundo contra os estádios, aquele gasto enorme à toa de recurso público, que todo mundo queria hospitais, e aí resolveram fazer a Copa e construir estádio que não serve pra gente, para nada no mundo, como aquele o Arena das Dunas em Natal. O que é que ele serve pra gente? O dinheiro dele dava para fazer quantos hospitais? E aí o que acontece? Os alunos do IF, do Tristão, do Capitão, né, da rede pública, se organizaram para fazer um movimento aqui em Coas Novas também, a exemplo do que estava acontecendo no Brasil. Naquela época, eu, enquanto professor, apoiei o movimento e fui acompanhando eles. Eram poucos professores porque havia um medo muito grande. Porque em São Paulo, em Minas, em Brasília, no Rio, houve aquele tumulto todo, quebraram algumas empresas, né? Vidraçaria, movimento de choque com a polícia. Inclusive alguns empresários na época, uns 2 ou 3, eu não lembro quantos, colocaram até uns tapumes na frente dos seus estabelecimentos, na loja, né, com medo de que aquilo acontecesse. E o movimento foi legítimo,
Foi pacífico e ninguém desrespeitou ninguém. Saímos da concentração na praça da rodoviária e nos deslocamos e viemos até aqui, o largo aqui do Tungstênio. Fiquei extremamente feliz porque eu vi minha filha, então, fazer um discurso. Eu fiquei extremamente emocionado. Terminou o movimento, os alunos foram para casa satisfeitos porque deram um exemplo de cidadania, se tornaram políticos de verdade, contestaram o que estava acontecendo e ninguém desrespeitou ninguém. Inclusive os próprios comerciantes que estavam com medo depois parabenizou todo o movimento. Ali foi legítimo. E por que não fazer um também? Vereador, o senhor já participou de vários movimentos, inclusive antes da sua vida política aqui dentro da Câmara Municipal. Nós sabemos que a política ela já vem desde sempre e está inerente em todo ser humano pensante. Com certeza. Então, o senhor já participou de outras ações, o senhor foi um dos professores que ficou acampado frente à prefeitura reivindicando seus direitos. Então eu quero saber do senhor agora como é a questão do seu apoio aos movimentos que precisam, que querem, que vão procurar que suas vozes sejam ouvidas. Ele vai continuar da mesma forma de antes de eu entrar aqui e depois que eu sair daqui. Vou continuar apoiando. Eu sou político, eu sou um apaixonado por política, né? Eu sou professor de história também, sou professor também de educação física, sou licenciado nos dois. A política é uma paixão da minha família. A movimentação política, a defesa dos direitos dos trabalhadores, das minorias, do homem do campo, ela faz parte de mim. Eu sou apaixonado por isso e fico extremamente satisfeito, porque eu vejo que as minhas filhas também o fazem, também o são, puxam isso, né? Como dizia o meu avô, está no sangue do Xavier. Então, a gente vai continuar aqui sendo a voz de todos os movimentos sociais. Nós queremos aqui defender aqui, agora defender com responsabilidade. Marquinhos, nós vamos fazer um movimento aí em tal lugar. Quantos movimentos aqui dentro da Câmara aqui eu não participei? Nós tivemos aqui o da água aqui, nós tivemos aqui o contra a Previdência, nós tivemos contra uma infinidade de atividades. E nós estávamos aí. Provocamos audiência pública e tudo mais. Agora tudo com responsabilidade. Se me chamarem ali, Marquinhos, nós vamos fazer ali um movimento ali em cima do cemitério. Você vai, amigo, respeite a dor e os mortos. A dor dos vivos e os mortos, a sua memória. Marquinhos, a gente vai fazer um movimento ali na frente da igreja. Vai, é para quê? Vai ser para pedir ajuda para a igreja, eu estarei lá. Vai pregar cartaz na igreja? Não vou. Não, mas não vamos fazer um movimento político para trazer água na frente da igreja, só se for o padre que organizar e nos convidar. Aí eu vou. Mas para fazer um movimento usando a igreja como fundo e com fins políticos, não vou. Então nós temos que saber separar isso aí. Nós temos que ter inteligência, maturidade, bom senso, educação e, consequentemente, discernimento, para saber o que nós vamos fazer, como vamos fazer e que objetivo nós queremos ter. Então, se a gente não tem isso, se eu não vejo isso, então eu não vou fazer parte. Vai ter um movimento aí, como a gente está solicitando aqui, já que a seca está instalada, infelizmente, para que a adutora ela volte a funcionar. Vamos fazer um movimento? Vamos. Vamos para onde? Vamos lá para a praça. Vai ter cartaz? Vai. Segurando aqui o cartaz. Vamos convidar a população, vamos fazer uma passeata pacífica. Nesse momento agora pode? Não pode, então não pode ter passeata. Como é que nós vamos fazer essa movimentação? Então vamos pedir às pessoas que colocam um cartazinho na frente da sua casa. Vamos fazer aqui o recolhimento aqui de assinaturas. Mas Marquinhos, será que não vai ter problema? Porque o papel ele pode passar, ele pode manter o vírus vivo durante 5 dias. Então pronto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma digital.
Vamos fazer uma enquetezinha lá na internet. Vamos colocar no Google Form, todo mundo vai assinando. Existem N maneiras de nós fazermos isso. Nós temos que ver o momento, o objetivo e onde e como. Fez isso, o movimento é válido, o objetivo precisa ser alcançado, não vamos transgredir ou desrespeitar ninguém. Pode contar com o meu apoio e nós estaremos lá. Porque o movimento é meu. Me fala aqui o seguinte. Qual é a diferença entre o homem e a mulher? Cromossomo e somente o gênero, na minha opinião. E um aparelho sexual reprodutor. O gênero. O que está aqui e o que está aqui é o que importa. Não é o sexo. Para mim, o que importa é o que está aqui e o que está aqui. Você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser branco, pode ser preto, pode ser rico, pode ser pobre. Se você tem dignidade e respeito, você tem meu respeito. Se você não tem, então você não tem meu respeito. Ah, é porque foi um movimento de mulheres. Qual o problema? Quantas vezes eu não apoiei movimento LGBT? Inclusive aqui na Câmara. Então, essas palavras, eu fico assim imaginando aqui, por exemplo, porque foi um movimento feminino, aí eu fui xingado, eu fui provocado, inclusive eu fui agredido. Inclusive elas mesmas gravaram a agressão, tá rolando aí em tudo quanto é grupo. Eu não tinha nem visto, o pessoal que falou. Mas eu lembro aqui, né, que ainda tá meio dolorido aqui. Aí a mulher agrediu o homem. Tranquilo. Mas se tivesse sido o contrário? Se eu tivesse revidado? Então, eu não revidei, isso me torna machista? Eu não respondi às provocações, isso me torna machista? Pergunta às minhas alunas, ex-alunas, quantas vezes eu fui machista? Inclusive pergunta às minhas ex-alunas e aos meus alunos, aos ex-alunos também, o que é que eu dizia? E continuo a dizer. Eu sempre uso uma palavra bem simples, que eu gosto de falar a linguagem popular, a linguagem do jovem. Não adianta aqui eu estar com palavra de doutor que ninguém vai me entender. A gente tem que ser coerente, como já dizia o sábio. Então eu sempre digo uma frase para os meus alunos: não mudem de patrão. E as meninas sempre: como assim, professor? Não saiam do pai para o marido. Estudem, se tornem independentes, cresçam, evoluam, e aí vocês vão ser reconhecidos pela família e pela sociedade. Eu estimulo a mulher a ter sua autonomia. Eu estimulo as mulheres a ter a sua independência e a ocupar o seu espaço. Isso me torna machista? Outra pergunta que eu quero lhe fazer também. Que é um questionamento das nossas redes sociais. Esse movimento foi um movimento político. A sua interferência nele foi dada por ser um movimento destinado ao fora presidente Bolsonaro? Eu achei interessante que me chamaram de bolsominho. Olha, a polarização política ela é ridícula. Como eu falei na última sessão, quem apoia Bolsonaro chama os apoiadores de Lula dos petralhas. Aí quem é apoiador de Lula, aí chama os apoiadores de Bolsonaro de bolsominions. Fica essa acusação. Nos grupos de WhatsApp, né, a gente vê familiares, grupos familiares e grupos de amigos, enfim, de qualquer grupo que seja. Essa questão política de vídeos, de dizer que Lula é melhor, que Bolsonaro é melhor, e que o outro não presta, que o outro é ladrão, que o outro é isso, que o outro é aquilo. Resultado, nós estamos deixando de ter amigos, nós estamos nos afastando dos nossos familiares por uma polarização política. Aí para mim isso é ridículo.
Porque você brigar com um familiar, você brigar com um amigo, porque você está defendendo A ou B, aí é imoral. Eu não votei em Haddad, eu não votei em Lula, não votei em Haddad e nem votei em Bolsonaro. E eu declarei aqui meu voto aqui diversas vezes aqui nas sessões ao vivo. Estão gravadas e está na ata. E eu disse que nenhum dos dois me representava. Agora, enquanto brasileiro, eu tenho que torcer que Odon faça um bom governo, que Fátima faça um bom governo e que Bolsonaro faça um bom governo. Porque se eles três fizerem um bom governo, vai ganhar eu, você e a população toda. O movimento ali, ele podia ser fora Bolsonaro, podia ser fora Marquinhos, podia ser fora qualquer um. Eu vou ser contra do mesmo jeito. Porque se fosse o pessoal de Bolsonaro lá, eu vou ser contra. Se for o pessoal de Lula lá, eu vou ser contra também. Quem quer que seja. Sabe por quê? Porque respeito tem que existir. E a gente não pode misturar política com religião. Quer fazer um movimento político? Faça. Mas respeite a religião dos outros. Então isso não tem nada a ver. Eu fiquei até surpreso. Essa é a palavra. Quando eu fiquei sabendo que estão me acusando de ter ligado para a polícia, que eu nem sabia que a polícia ia ir lá depois. Fiquei sabendo muito depois, quando eu estava lá no cemitério. Quando terminou aquilo, eu ainda indignado, né, emocionado, nervoso, com toda aquela situação. Eu botei os vídeos, o pessoal era questionando e eu explicando. Estava exaltado. Eu até botei um áudio para o prefeito e para o grupo dos vereadores, na qual eu dizia que então, naquele momento ali, por falta de respeito, né, como estava sendo transgredindo aquela lei, o decreto, então agora eu tinha o direito agora de pegar um carro de som e sair na cidade agora dizendo, vamos encher os bares, vamos abrir o comércio, vamos abrir aqui as casas as casas de lazer que tem piscina, enfim, vamos para a rua e vamos espalhar o vírus. Por quê? Porque eu vi o exemplo ali. Então, a questão não é contra quem estava sendo feito. A questão é onde estava sendo feito. E de que forma estava sendo feito. Primeiro você está fazendo ali no primeiro dia de decreto. Então você já estimulou todo mundo a fazer o que quiser. Você está usando a palavra democracia para justificar que eu posso fazer o que eu quero, onde eu quero, da forma que eu quero. Ou a democracia não tem direito, só tem direito, não tem nenhum dever? Certo? Aí colocaram, algumas pessoas, familiares meus, disseram, para estar rodando o Brasil todinho. E aí você é um vereador bolsonarista. Prazer. Não sabia que eu era, mas já que me rotularam, né? Aí, no caso, se tivesse sido o de Bolsonaro, no caso eu seria então um vereador lulista. Então as pessoas têm que entender o seguinte: não vou, não aceitei, não aceito e nem aceitarei. Quer fazer protesto? Planeje e veja o que vai fazer. Se voltar a fazer lá, eu vou lá novamente. E aí me deram uma boa ideia. Eu não tinha acionado a polícia. Porque a indignação era minha. Mas você é vereador, aliás, você está vereador, você não teria o direito de ligar para a polícia? Teria. Mas eu achei que na base do diálogo a gente ia conseguir. Como não houve diálogo, só houve agressão. Na próxima vez eu já sei o que é que eu faço. Falando em agressão, vereador, em algum momento houve falta de respeito ou agressão nesse diálogo? É só olhar o vídeo, né? Ela me agride, ela me empurra as unhas aqui, aqui no meu peito aqui. Então o próprio vídeo já diz tudo, não é verdade? E de sua parte? Minha parte aqui, eu fiquei aqui querendo contestar aqui elas aqui. Querendo não, eu estava contestando o ato lá, dizendo que estava errado. Ali era um símbolo religioso, certo? E quando passaram para a ideologia, para o campo político, e aí achando que eu estava lá a favor de Bolsonaro, e aí ela falou em corrupção, e eu fui simples aqui em perguntar a ela: não quer falar de corrupção? Vamos fazer o seguinte: cadê os 5 bilhões que a governadora tinha para comprar os respiradores? Então, se a gente for entrar nessa parte aí,
Nós vamos passar aqui 3 anos discutindo. Porque se tem erro de um lado, tem erro do outro. E como eu disse desde o início, e o Pato falou muito bem, não é momento a gente estar procurando culpadão. A justiça será feita depois. Vamos nos dar as mãos. Vamos pensar nas dezenas de famílias currais-novenses que perderam seus entes queridos. Vamos buscar soluções para que mais pessoas não venham a morrer. É isso que as pessoas precisam. Quer fazer movimento? Quer fazer protesto? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui sensibilizar o prefeito aqui para que a gente possa aqui dar um auxílio aqui para as dezenas, centenas de famílias que estão sem trabalhar e que estão passando necessidade. Vamos ajudar o hospital, porque eu tive um familiar internado lá e eu tive que chegar lá e comprar remédio, porque o hospital não tem aquele remédio. Então vamos fazer esse tipo de protesto, do bem? Vamos fazer um protesto positivo? E vamos deixar a política, como disse o vereador Charles, e como disseram e concordaram todos os outros vereadores, vamos deixar a política, a campanha para o ano que vem. Aí o ano que vem, quando começar a campanha, aí quem tiver seu lado, quem tiver seu candidato, aí vai escolher, porque até hoje eu não tenho. Não tive, continuo sem ter, né? E eu espero que o ano que vem eu me decida e veja alguém que me identifique e que eu possa apoiar. Vereador Marquinhos, nós agradecemos a sua disponibilidade em conversar com os... Vamos de novo. Aí você dá a sua resposta, você dá a sua mensagem final. Vereador Marquinhos, nós agradecemos a sua disponibilidade em falar com a população de Currais Novos através das lentes da TV Câmara e de esclarecer toda uma situação. E lhe deixo agora à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço aqui a toda a equipe aqui da TV Câmara e a paciência de vocês que estão em casa aí nos assistindo. Eu quero apenas aqui deixar aqui uma mensagem aqui, dizer a toda a população currais-novense que vamos continuar aqui a luta, sempre apostos, atentos, fiscalizando, buscando, tentando ajudar a melhorar a qualidade de vida da nossa pessoa e, consequentemente, valorizando toda a nossa cultura, toda a nossa história e toda a forma como nós fomos criados. E só uma indagação que eu fiz no final da sessão, né, da última sessão, e eu faço aqui novamente aqui. Esse tipo de atitude, ela vai ficar impune ou ela merece ser, pelo menos, questionada pelas autoridades do nosso município? Um abraço a todos. Nós falamos com o vereador Marcos Xavier para o Câmara em Destaque.